Ande caruccio, Cheiron. Recoporã? Coporã, Checoporã, pu também. Legal. Que bom que você aceitou o nosso convite. Fico muito feliz. É uma honra. Tô até nervoso aqui, ó, para entrevistar você. Você acredita? Pois é, não, tô falando sério, não tô brincando não. Tô nervoso aqui porque eu vou entrevistar agora. Vou até fazer uma apresentação aqui, mas depois, se você quiser, você pode complementar. Galera, a gente vai bater um papo aqui nessa 11ª edição do Circuito Clandestino de Araguaia Guarani, Agosto Indígena. A gente vai bater um papo sobre fotografia, principalmente, né? Sobre um termo, né, Richard, que os Juruá da academia, da universidade dão, né? Que é chamado de etnofotografia, que é a fotografia de povos indígenas, povos quilombolas, né? Povos tradicionais, enfim. Né? Então a gente vai bater um papo sobre isso. Quem está com a gente aqui é o Richard Veramirim, ele é Guarani da aldeia Tecuapuaú, da terra indígena Jaraguá, né? Ele é fotógrafo, trabalha com audiovisual, tem participações em filmes sobre a sua própria comunidade. Inclusive já participou de alguns filmes comigo também, né? Fez alguns registros, fez alguns trabalhos na medida do possível, né? E é comunicador também, né? Faz um trabalho aí de comunicação nas redes sociais para levar algumas informações, né, sobre a cultura, né, do seu povo, sobre os acontecimentos também dentro da aldeia Terra Indígena Jaraguá, que fica aqui na zona noroeste de São Paulo, no bairro Jaraguá. É isso aí, Richard. Então, você seja muito bem-vindo aí no nosso circuito clandestino. Não sei se você conhecia esse evento, mas é isso. O circuito clandestino é isso. Tradicionalmente, ele acontece presencial, né? Ele acontece nos espaços culturais aqui do nosso bairro. Só que com a pandemia, né? A gente teve que se adaptar também. Então, a gente fez um circuito clandestino online, né? E a gente conseguiu até. Tinha até uma participação do Japão agora na live com o Xuxão, né? E aí, dessa forma, a gente consegue trazer assim mais pessoas, mais parentes para participar das nossas lives, como já tem sido, né? E como vai ser também na sequência aí com a Vanessa Patachó. Então é isso. Se apresente aí, fala um pouquinho de você aí para a galera também que não te conhece. eu acho que é isso que você falou mesmo, não tem mais o que falar. Falei tudo. Falei tudo. Já falou tudo. Ah, deixa eu só dar um aviso aqui. A nossa live ela não vai ter uma duração de 1 hora, né? Exatamente, porque o Richard tem um compromisso logo em seguida. Então, assim que ele me acionar depois, a gente encerra a live porque ele tem um outro compromisso depois. Mas é isso aí, Richard. Eu queria então, vou abrir para as perguntas, tá bom? Queria que você falasse aqui pra gente. Hoje você está com 17 anos, é isso? Legal. Queria que você falasse, se você lembra também, é claro, quando foi que você começou a querer fotografar? Quando foi que despertou isso em você? Que você falou, nossa, eu quero fotografar, eu quero fazer isso também, eu quero fotografar também e eu quero fotografar meu povo, minha aldeia. Você lembra mais ou menos como é que foi? Conta aí pra gente, por favor. Na verdade, eu não sei, porque eu vi umas fotos de quando eu era muito criança, que eu nem lembro que eu já mexia com câmera. Tinha em uma foto que eu via uma câmera de papelão também, mas eu não lembro quando começou isso. Ah, você era bem pequenininho quando você começou a ter esse interesse, então, é isso? Legal. Hoje você já trabalha oficialmente com isso dentro da aldeia, né? Você já tem um equipamento também, parece que você tem um equipamento aí que é o equipamento que o programa Aldeias também ajuda, né? A, a fornecer. Hoje você já faz isso dentro da aldeia, né? E eu percebo que você faz isso não só no Jaraguá, mas nos eventos e nos encontros do povo Guarani-Buá em outros locais. Por onde você já passou e você já fotografou nas aldeias aqui dos São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul? Eu não lembro tanto lugar, mas eu lembro que já fui no Rio, Uhum. Santa Catarina, Brasília, que eu fui na TL 2 vezes, eu acho. Uhum. E São Paulo eu já fiz fotos de várias lutas que aconteceu na prefeitura,
da tenda aqui do lado. Muitas coisas, mas não lembro de tudo. Ó, eu já vou abrir aqui para uma pergunta aqui do nosso parceiro Joe aqui, Caboclo, nosso coletivo também aqui do Salve Quebrada. Eu acho que você conhece ele. Ele pergunta aqui qual foi a maior dificuldade para ambos, né? Mas aí você pode responder, por favor, no início, adquirir equipamento ou a técnica. Para você, qual que foi a maior dificuldade? Ter a câmera, assim, tipo, receber uma técnica, conseguindo fotografar, tá saindo tudo branco ou tudo preto. Qual que foi a maior dificuldade para você? Repete de novo que travou um pouquinho. Tá. Qual que foi a maior dificuldade? Você ter uma câmera ou a parte técnica? Aquela coisa de, como é que fotografa? Como é que eu vou fotografar aqui? Tá saindo tudo branco, tá saindo tudo preto. Eu acho que foi a técnica, Hum. porque foi mais difícil. E toda vez que eu tirava uma foto, ele ficava muito escuro ou muito branco, né? E daí, quem me ajudava mais para descobrir isso era você. Legal. E aí você foi pegando o jeito, né? Você foi pegando o jeito, conhecendo mais a câmera, e hoje essa dificuldade já ficou para trás. Hoje você não tem mais essa dificuldade com a técnica, assim, você já consegue trabalhar bem assim com a câmera. Não tão bem, mas já consigo já trabalhar melhor, né? Legal, legal. Richard, você também já teve uns trabalhos com audiovisual, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho, porque você ajudou, você teve um trabalho ali na questão ali do documentário Arapuaú. E foi, não foi? Eu ajudei mais na tradução mesmo. Ah, legal. Como é que foi essa experiência para você? Sei lá, foi difícil porque algumas palavras não existem, né? Porque tinha umas partes que o povo tá falando tudo em Guarani. E daí Uhum. umas partes não tem tradução. E daí a gente tinha que inventar para dar certo. Ah, entendi. Eu te entendo porque teve um filme do Mel do Passado que a fala do seu natalício, né? Muitas coisas ele falava, ele não poderia ser traduzida, né? O Márcio falou isso pra gente, né? E aí o Márcio foi tentando encaixar as melhores palavras ali no português para tentar transmitir isso, né? Então, nesse sentido, Richard, tem coisas, por exemplo, assim, quando alguém vai fazer um filme na aldeia, tem coisas que não se pode falar, é isso mesmo, né? Porque é muito íntimo da cultura, não é? Sim. E tem muitas palavras que a gente, tipo, não pode traduzir para português porque, tipo, isso já vem dos mais velhos, né? Não tipo, a gente tem que traduzir, mas algumas palavras a gente sabe, mas não pode, porque os mais velhos falam que a gente não pode entregar tudo para os brancos nas palavras. Legal isso que você está falando, porque pro, assim, no português, por exemplo, não existe ou melhor dizendo, no Guarani, né, e assim como outras línguas indígenas também, existe uma profundidade muito grande nas palavras, né? Um sentido muito maior do que aquilo que ela aparentemente, né, representa, né? Então, tem coisas que de verdade não dá para explicar, por exemplo, vamos supor uma palavra X ali, não dá para explicar para o Juruá qual que é o significado dela, né? A minha tela tá tudo preta, eu não tô vendo eu não. Mas a gente está te vendo aqui, segura aí. Ó, Mas eu não deixa eu fazer consigo ver. deixa eu ler um comentário aqui da Vanessa. A Vanessa vai participar com a gente em seguida. Ela tá falando aqui, ó. Nossa, tão jovem, a força da juventude indígena. Tão jovem, o Richard tão jovem. Ô, Richard, você sabe também que esse mês, eu não vou lembrar agora o dia, mas é comemorado o Dia Mundial da Juventude também. Eu acho que a Vanessa sabe também aí. Eu não sei o dia qual que é agora, que fugiu da mente, né? Assim como é o agosto indígena, né? Assim como é para vocês Guarani o Arapuaú também, né? Sim. Vem cá, você, por exemplo, teve a cerimônia agora, né? Você chegou a fotografar também? Você foi para fotografar também a cerimônia?
Eu fiz mais com o celular, porque eu estou sem câmera agora, né? Ah, entendi, entendi. Aquela câmera que tinha do programa deles não tá mais com você. Não, né? Não. Entendi, entendi, entendi. É, vamos lá. Galera, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui. Ó, perguntas difíceis, o Richard disse que sabe responder todas. Então pode mandar perguntas. Vou subir aqui para ver se a gente tem alguma pergunta. Aqui tem um comentário do Indaís, né? Do Sandro, você conhece também. Ah, ele tá falando que isso é Sônia. É, e a Sônia tá dizendo aqui que você representa a luta, né? É isso aí. Eu queria saber, Richard, de você, o que que a fotografia representa assim para você? O que é fotografia para você? Nossa, pergunta difícil de responder. Não é difícil não. Claro que é. Vai, pode ser poético, pode abrir o coração. Deixa eu pensar. Não sei o que dizer, Ó, não. eu vou passar umas fotos suas aqui. Eu queria saber se você vai reconhecer, vai lembrar, na verdade, vai lembrar desses momentos, né? Tá? E aí você vai comentando aí com a Uhum. gente, tá? Sobre essas fotografias que eu vou passar. Aliás, eu vou fazer a pergunta da Pri aqui, que ela tá mandando aqui. A Pri, você também conhece, já a gente, na verdade, conheceu praticamente tudo junto, né? Eu, você, a Pri, o Bruno, né, que tá nos Estados Unidos, né? Mora lá, inclusive. Ela pergunta aqui, ó. O Richard tem tirado foto na aldeia durante esse momento. Richard, você tem tirado foto na aldeia durante o momento de pandemia? O que tem mais fotografado nesse momento lá na TI, aí na TI Jaraguá? Na pandemia eu fiz mais fotos para tipo a mídia que tava pedindo, né? Mas tirando isso, eu não tirei mais nenhuma foto por estar sem câmera, né? Ah, sim, é justamente por esse motivo, né? É, mas às vezes com o celular dá para fazer alguma coisa, certo? Sim, eu faço mais com celular. Ah, legal. E você vê uma diferença muito grande, assim, do celular para a câmera que você estava usando? Muito diferente. É, não, Porque o porque às vezes tem um celular, tipo, celular que são mais, um celular que é mais sofisticado, né? sim, mas não se compara com uma câmera, né? Ah, tá. Olha, o Sandro, né, da banda Endaís e do coletivo Salvo Quebrado, ele tá perguntando aqui, ó, se você aceita ajudar nas gravações do videoclipe da música Jaraguá e Guarani depois dessa pandemia. Você já chegou a ouvir essa música, Jaraguá e Guarani, que está sendo usada também no mandato coletivo das mulheres Guarani? Várias vezes já. Ó, que legal, já tá na playlist aí, muito bom. E aí ele pergunta se você quer participar também da gravação desse videoclipe, que era para ser agora nesse ano, mas vai ser só no ano que vem agora, quando passar tudo isso. Com certeza, aceito sim. Legal, maravilha. É bom lembrar porque assim, o Richard ele tem um olhar muito assim, eu admiro pra caramba assim, gosto de te ajudar também nesse sentido, né? E eu tenho visto que você tem evoluído e crescido muito assim, na questão do olhar, na fotografia de modo geral, né? Eu vou passar algumas fotos aqui, aí você dá uma olhadinha, tá? Vai comentando aí com a gente. Eu acho que algumas você vai lembrar. Vou mostrar aqui. Você lembra dessa, Richard? Eu lembro, foi logo no dia, foi no primeiro dia da ocupação da tenda. No primeiro dia? Sim, essa foto foi no primeiro dia. Tá. Explica para o pessoal que talvez não entenda o que está acontecendo nesse momento ali que o Teodoro está com o baracá, que é o violão, e tem o cocá ali, tem um negócio que segura o cocá, né? O que é ali exatamente? O que estava acontecendo nesse momento? Ali estava acontecendo rezas, porque era o primeiro dia que a gente estava entrando e colocou um ambá, que é uma cruz para nós, é muito sagrado. E daí toda vez que a gente entra no lugar, a gente tem que colocar o ambá, que é uma cruz para proteger todos os chondaros e chondaras que estão na luta.
Legal, legal, bacana. Essa eu já te falei, né? Que essa é uma foto assim que ela tem que. A gente vai imprimir essa foto ainda e vai botar num quadro gigantesco aí para você colocar aí na sua casa, tá bom? Que essa foto é demais. Essa foto é linda. Porque ela, você pega ela num ângulo, né? Um ângulo totalmente diferente, não é aquela coisa que você fotografa na sua altura, né? Eu acho que você deve ter Sim. deve ter agachado, abaixou, né, para fotografar, né? Ficou um ângulo muito legal, né? Ó, vou mostrar uma outra aqui, tá? Ah, essa é bem parecida, mas ela também tem um aspecto diferente, né? Ela é linda demais também. E é no mesmo momento ali, né? De reza. Sim. Legal. E essa aqui? Quem é essa pessoa? Eu sei quem é, Essa mas eu quero daí, que você fala. esse daí é o Anderson. Foi antes da gente ir para a ocupação. A gente estava se preparando do lado da casa de reza para a gente já ir para a ocupação. Madrugada isso, né? Esse daí eu acho que foi Mais cedo. 6. Não, acho que Umas 6 horas, né? Por por aí. aí. Por aí. Uhum. Legal. E aqui, essa também é uma das que eu gosto muito. Não sei se o pessoal vai conseguir ver, porque tá dando um reflexo, mas, ó, Essa foto foi eu tirei no penúltimo dia da ocupação, que no dia seguinte já seria a reintegração de posse, né? entendi o que estava acontecendo. Uma reza também, então. Sim, era uma reza também. Entendi. Legal. Eu e o Sandro, a gente tava lá nesse dia aí também, né? Só esperando, né? Sim, Foi um dia muito tenso, né? foi. Vou passar mais algumas aqui. Aliás, temos perguntas. Vou voltar aqui, ó. Voltei. Temos perguntas aqui, ó. Perguntas e comentários. A Vanessa está perguntando aqui, ó. Você tem incentivado outros jovens aí da aldeia a fotografar também? Sim, um incentivo, mas tipo, nem todos têm interesse pelo que eu tenho, né? Porque alguns se interessam por outras atividades. E eu, tipo, tento puxar alguns jovens, mas tipo, no começo eles fazem atividades comigo com a câmera, mas depois dá uma sumidinha porque gostou de outra atividade. E daí é assim. Ah, entendi, entendi. É legal, bacana. É bom incentivar, né? Porque incentivar os jovens, eles vão encontrando um caminho assim para, né, de participação dentro da aldeia, né? Ou pode ser na fotografia, pode ser na literatura, né? Pode ser, Sim. que mais? Ah, tem muitas coisas para fazer, né? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais comentários aqui, ó. Ah, o Sandro estava comentando aqui que estava lá no momento, né? Do registro que você fez aí da reza, né? Antes da integração. A Denise, ela tá mandando um comentário aqui. A história e luta sendo registrada pelos protagonistas desta show, né? Ela tá querendo dizer aqui que são vocês, né? Protagonistas desse momento, vocês mesmos ali registrando todo o ocorrido ali da ocupação, né? E você praticamente esteve todos os dias na ocupação, não foi? Sim, eu fiquei acho que 2, 3 meses. Eu só Hum, saí algumas vezes para fazer viagens, né? Tipo uhum. para Santa Catarina e pro Rio, que no meio da ocupação. Nesse momento aí que você foi para Santa Catarina, o que que teve lá que você foi também fotografar, né? Tava tendo o primeiro encontro das mulheres indígenas Guarani, que estava acontecendo lá na aldeia. Eu não lembro o nome da aldeia agora, mas fica em Conquista, que Hum, foi organizado pela Comissão Guarani Urupá. entendi. E o que que é a Comissão Guarani Urupá, para quem não conhece? Ela é uma organização que representa o povo Guarani-Biá, Não só de São Paulo, né? não só de São Paulo, como Rio Grande, Espírito Santo, Rio de Janeiro, vários estados onde tem Biá. Ah, onde tem Buiá. E esses estados são todos assim, né, da região sul e sudeste, né, que é Rio de Janeiro, né, é, Paraná, Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul, e aí vai chegando também na Argentina também, Paraguai, né? Legal. Sim.
Legal, vou passar mais algumas fotos aqui, tá? E aí você olha. Tá. Essa aqui já foi. Olha essa foto bonita também. No mesmo dia, né? No mesmo momento, né? Sim, foi. Mais uma aqui, que parece ser a Geni. Eu lembro um pouquinho do momento. Ela, Ela mesma. Você lembra, Richard, do... Por exemplo, olhando essas fotos, você consegue lembrar do momento exato ali? não. Só algumas, né? Só algumas. Só algumas. Legal. Aqui mais uma, ó. Aqui na frente mais os Tiondaron, né? O Matheus ali que eu tô vendo. Uhum. Aqui mais uma. Momento muito sagrado, né, Richard? Sim. A Sônia tá dizendo aqui, Richard, que você fez uma foto dela num momento muito difícil, né? Um momento muito difícil para ela, que naquela hora que ela estava bem ali na frente da tropa de choque, né? Teve uma foto sua que você fez. Ela tá lembrando aqui, né? Não lembro. Não lembra, não? Não. Cara, e essa foto aqui? Me fala um pouco dela aqui, porque ela tem um sentido muito forte. Essa foto eu tirei no dia que a gente foi para o escritório da tenda. A gente estava voltando do escritório, a gente passou pela prefeitura. A gente lá fomos dar uns gritos de guerra na frente da prefeitura. Aham. E daí eu pedi uma foto assim. Daí o menino colocou a flecha bem apontada no policial. Ah, e aí você logo viu aquela imagem e falou: Ah, eu vou ver se eu consigo fazer uma foto aqui, vou fazer uma foto. E aí saiu essa foto. Sim. Você tem alguma que você mais gosta, assim? Você, não sei se você consegue guardar essas fotos no celular. E eu queria saber se você tem alguma assim que você lembra que é uma das fotos que você mais gostou. Você lembra? Eu não lembro, mas é aquelas que você mostrou no primeiro. Legal, boa. E tem mais outras também, né? Legal, legal. O Richard, tem mais uma pergunta aqui bem legal que eu queria fazer para você, tá? Ela vem do coletivo Salvo Quebrada. Que pergunta, vou voltar aqui. Tem umas plantas ali, você viu, né? Tem um monte de planta. Ó, Richard, como você vê a importância do circuito clandestino Jaraguá e Guarani, que é esse evento que você está participando com a gente, né? Como você vê esse evento, né, dentro do trabalho de base nas favelas? O que seria isso? Como você vê a importância da gente criar esse evento para conscientizar as pessoas aqui no Jaraguá da presença, da importante presença do povo Guarani-Buá aqui no Jaraguá. O quanto é importante esse evento para gente trabalhar isso aqui no nosso bairro? Sim. Na verdade, eu não sabia que existia, né, esse circuito clandestino. Eu fui saber depois que você me chamou para uma live. E daí eu fui vendo, daí eu acho muito importante para dar visibilidade para os fotógrafos também, que tiram foto e não são reconhecidos. E é bom para a comunidade também, que fica mais visível, né? Vai ter mais visibilidade também. Sim, sim, sim. Legal. Eu tenho mais algumas perguntas também que eu quero fazer para você. Perguntas bem difíceis, bem difíceis. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. E aí você me avisa o tempo que você tiver que sair para o seu compromisso, tá bom? Uhum. Vamos lá, vamos ver se tem mais algum comentário. Tem um comentário aqui da Tayla, né? Tayla Poesia, ela tá dizendo aqui, linda mesmo. Acho que é sobre algumas fotos que a gente já passou por ali, né? Sim. Vamos lá. Nesse momento, Richard, da ocupação, né? Todo momento da ocupação, a gente conversou bastante e você ficou muito encarregado lá, nesse momento, de, de produzir alguns vídeos, né? Você fez muito vídeo, né? Aí Sim. eu queria saber, você tem ideia desse material todo que você fez, né? Que a gente conversou, né? Esse material ele pode virar um filme, né? Talvez o seu primeiro filme assim, dirigido mesmo por você, né?
e com imagens ali 100% suas, assim, né? E eu queria saber se você tem alguma expectativa, se você está ansioso em ver esse material e em construir isso, se você quer dar continuidade nesse material e transformar ele num filme. Muito. Quero ver esse filme pronto ainda. Com certeza, vamos trabalhar isso aí. A Cassandra está dizendo aqui, é muito legal o trabalho do Richard, muito massa. Vamos passar mais algumas fotos? Ó, vamos passar aqui algumas fotos. Eu reuni algumas, tá? Essa foto aqui, se eu não me engano, essa foto é o Thiago, não é? Não lembro quem é, mas não é o Thiago, não. É porque tem uma parecida assim que você fez do Thiago, e aí eu achei que fosse ele. Vamos ver mais alguma aqui. E essa foto? Esse daí é o Michael também. Estava caminhando para o escritório da tenda. Lá no centro, né? Na cidade. Sim. E essa foto aqui, me fala dessa foto, por favor. Isso daí foi na prefeitura, no momento que estava mais tenso, né? No último dia. Que a polícia estava querendo atacar os Guarani porque, tipo, os Guarani não queriam mais esperar, né? Que ele já estava mais um dia e uma noite já tinha passado lá e daí já estavam cansados e tal, e daí eles queriam ir conversar lá com o Bruno Covas, né? Daí foi o dia mais tenso isso daí. Era sobre a questão da saúde indígena, não era? Municipalização? Sobre a não municipalização. Legal, legal. Essa foto ela é muito, mas muito bonita mesmo, muito forte, né? Tem uma força muito grande. E te ver Tchondara Coelho, né? Todos reunidos aqui no momento de muita concentração, né? A Sônia tá lembrando aqui, ó, foto massa. Ai, que lembranças, né? Que fotos, diz a Cassandra. Tem mais alguma aqui? Essa aqui eu acho que já passei. Essa foto é por lá também, né? No mesmo dia, não é? Mesmo dia. Legal. Tchondara Coelho. Uhum. Essas fotos estão todas guardadas aqui, ó. Quando você precisar é só chamar. Vamos ver mais alguma. É o Fernando? Sim. Fernando. Essa foto é muito boa também, ó. Ela tem uma expressão muito forte, né? Ô, Richard, eu queria perguntar para você, vou voltar aqui agora, sobre filmes, né? Você costuma, sempre que pode, assistir os filmes Guarani? Sim, eu assisto, mas é muito difícil. Minha internet acaba rápido, né? Entendi, Eu entendi, assisto mais os curtinhos mesmo. entendi. Tem algum filme que você lembra que você assistiu que você gostou bastante? Filme, pode ser filmes assim produzidos por Guarani, como o Alberto Álvares, por exemplo, algum filme que você lembra que você gostou bastante, assim, que você chegou a ver? Na ocupação eu assisti vários, mas eu não lembro o nome agora. Teve o filme, teve um filme que eu acho que você participou também, não foi? Foi o que o Vini dirigiu, do Milho, Paraí, Ah, o Aote Pará. Arte Pará? Você trabalhou nesse também? Aote Pará. Eu trabalhei como. Como que fala? O que fez a escrita do filme, né? Roteiro? Sim. Olha, então você é o roteirista do filme, então. Eu e mais quatro pessoas, eu acho. Quatro, cinco. Que legal, que legal. Aí você ajudou, contribuiu bastante, trazendo toda a questão da cultura, né, para o roteiro do filme ali, né? Legal. Sim. Você chega a acompanhar o trabalho também de fotógrafos e fotógrafas também, assim, indígenas, né? Você chega a acompanhar alguns? Eu acompanho mais daquela. Eu não lembro os nomes agora. Tá. Mas você chega a acompanhar, então, algumas pessoas no Instagram, né? Sim, sim.
Legal, legal. Vou passar mais fotos, tá? Tem tanta foto aqui que você não tem ideia. Ó, vou passar mais uma. Acho que é o Fernando aqui também, né? Também. E essa aqui, a gente já tá num outro momento também aqui, né? Sim, isso daí foi na frente do batalhão da polícia, onde estavam conversando sobre a reintegração de posse, como ia ser feita, né? Sim. Quando você fotografa, por exemplo, aí na comunidade, na aldeia, Richard, você sente que as pessoas se sentem mais à vontade de ser fotografadas ou você acha que não? Não é todos que gostam de foto, mas alguns gostam. Entendi, entendi. Uma foto aqui na frente do batalhão, né? Uhum. E essa foto, quando você fez, o que que você pensou assim? Qual que foi a ideia? Eu não tô vendo que travou a sua É, telinha. deu uma travadinha agora aqui, eu acho. Voltou. Voltou? Sim, Beleza. O que que quando você fez, qual que foi a ideia? O que que você sentiu assim nesse momento aí que você fez essa foto? eu não lembro de quando eu fiz essa foto. Mas ela é lá Não, eu no. lembro que eu fiz Ela é essa na foto, ocupação. mas eu não lembro. Sim, eu lembro dessa foto, mas eu não lembro em que momento que eu fiz. Ah, entendi, entendi. Vai ver que era um momento que alguém tava tocando ali, né? Um Boraí ia começar a tocar, né? Alguma coisa assim, né? Uhum. Galera que tiver mais perguntas, por favor, pode mandar aí. A gente tem mais ou menos umas 2 horas de live aqui com o Richard. Mas, Pode mandar perguntas. Ô, Richard, tem uma pergunta aqui que o Sandro fez, né? Ainda a Is fez. Você está trabalhando no mandato coletivo, né? Com Ianguê. sim, O que que você está fazendo na parte da exatamente? comunicação. Se puder compartilhar com a gente. Estou fazendo parte da comunicação delas. Uhum. Daí faço fotos para elas. Mas no momento tá muito difícil de fazer vídeo porque eu tô sem câmera mesmo, né? Entendi. E daí quem faz é a Cassandra Mello. A Cassandra que está aqui, né? Sim, Legal. Então você também mexe com a parte de Instagram, essas coisas assim, né? sim. Você acha fácil mexer nessas partes de Instagram, das redes sociais? Agora eu tô achando um pouquinho mais fácil. Hum. Mas antes era muito difícil, né? Ah, Ainda mais que agora eu tô cuidando de 3 páginas, acho. tudo O isso? Luta Parque Jaraguá, o Mandato Coletivo e o meu próprio, né? Sim. E O você tem Facebook também e o atualizado seu Instagram, assim, você gosta de publicar as fotos no Instagram? Eu demoro um dia, 2 dias pra postar o outro também. Hum. Mas eu tô atualizando, É muito perfil, né, também? sim. Ó, vamos lá, E mais às vezes uma. quando eu postar no lucro, eu erro, e daí eu posto no meu perfil. Legal, legal. Ó, vamos lá, vai ter mais uma pergunta aqui, ou é um comentário, é uma pergunta da Tayla. Ela tá falando aqui. Tu já fez foto para alguma publicação, tipo para algum jornal, para algum site de notícia, para algum livro, né? Que ela tá falando, ela complementa, ela fala aqui: vou publicar um livro, seria muito lindo se se tu me fotografasse, né? Se tu me fotografasse aldeia mais favela. Eu, no dia do incêndio, eu fiz várias fotos, né? Ela foi para várias notícias. Mas nenhum livro, eu acho. Livro ainda, mas vai ter um agora, né? Você não esqueceu não, né? Sim, é verdade. Ah, tá bom. Eu E achei que você tinha esquecido do convite que o Salve Quebrada fez para você participar também do livro de poesia e fotografia. sim, Esse aí você vai participar logo logo, né? Inclusive o livro tá sendo produzido, né? Tá no processo, né? Tá no processo. Até o final do ano ele sai aí. Vamos ver mais foto então. Vamos lá.
Também eu não sei quanto tempo que a gente está aqui. Se a produção puder falar, o Sandro aí. Sandro, se você tiver aí cronometrando aí também. Acho que faltam uns 10 minutos, né? Olha essa foto. Aqui você lembra, né? Foi no dia de plantio. Lembro. Se eu não me engano, essa quem plantou essa aqui foi a Gerard, a Shirley, né? Não lembro quem plantou. É. Vamos ver. Ah, eu acho que é a mesma. E essa aqui, ó. Vou botar mais uma. E essa foto? Isso daí foi no primeiro dia da ocupação também. Primeiro dia. Sim. Esse aqui provavelmente foi um passarinho que caiu do ninho, né? Que tava numa árvore que foi derrubada, né? Sim, vários morreram, isso daí sobreviveu. Nossa. Essa foto ela é muito forte. Muito forte. Tem o contexto, a história por trás é muito forte, né? Muito pesada, né? Sim. Você chegou a ver também as abelhas nativas que também caíram dessas árvores que foram derrubadas? Sim, vi vários, até fiz vídeos também, né? Importante. Galera que está acompanhando aqui, quero agradecer a participação de vocês aí, os comentários, as perguntas, né? Esse é o Circuito Clandestino Jaraguá-Guarani, né? 2020, na sua 11ª edição, até o dia 30 de agosto, né? Nós teremos mais algumas outras atividades aí. E na sequência dessa live aqui com o Richard, a gente vai bater um papo também com a Vanessa Pataxó, né, da Bahia, indígena do povo Pataxó e fotógrafa, né? A gente vai falar um pouquinho também, conversar um pouquinho com ela sobre esse processo, sobre essa paixão de fotografar, né? E fotografar a sua própria comunidade. Richard, então a gente está chegando no finalzinho, ó, tá vendo? A gente fez 1 hora. Você deu tempo aí, ó, do compromisso, né? Deu nada. Deu tempo sim. Eu queria saber, agora as considerações finais, né? Eu queria saber o que você tem a falar sobre fotografia, né? Falar o que você sente mesmo, assim, por fotografar. É uma paixão, é uma coisa que você quer continuar a fazer, né? Fica à vontade para falar. Eu acho que é uma paixão, né? Tipo, eu penso mais na visibilidade dos povos indígenas. Faço foto, vídeo, divulgo, tipo, é dar visibilidade mesmo. Eu acho que é mais isso mesmo. Legal, visibilidade tanto para o seu povo ali na sua aldeia, na sua TI, quanto para todos os outros povos, né? Sim. Legal. Vou fechar então aqui com o comentário da Denise, né? Lindos registros, linda luta, sentimento grita. É isso aí, Richard. Verá, Raveté, quero agradecer muito aí por você ter aceitado esse convite, né? Batido esse papo com a gente aqui, né? Participado Difícil, desse, mas desse, desse trabalho tão importante, como você também falou, né? Que é para dar visibilidade à luta Guarani também, né? Quero agradecer então a sua participação, ter aceitado esse convite, né? Parabéns pelo seu trabalho, admiro muito, né? Quero continuar, assim, na medida do possível, também continuar te ajudando naquilo que for possível, né? Parabéns pelo Dia Mundial da Fotografia, Dia Mundial do Fotógrafo, né? Continue sempre, né? As coisas, conforme vão melhorando aí, a gente vai voltando a se encontrar e trocar aí umas ideias sobre fotografia. Haueté. sim. Aí vai ter. É isso aí. Eu vou salvar essa live aqui para quem quiser depois. Pode acompanhar no nosso IGTV ou também no canal do Coletivo Salvo Quebrada no YouTube. É isso aí, galera. Valeu. Daqui a pouquinho, uns 5 minutinhos, uns 10 minutinhos, a nossa próxima live com a Vanessa Pataxó. Valeu. Boa noite a todos e a todas.